Ele era apenas um magnata imobiliário de Nova York, conhecido por seus arranha-céus e sua língua afiada. Mas em 2016, surpreendeu o planeta ao assumir o cargo político mais poderoso do mundo. Como isso foi possível? Como um homem sem carreira política conquistou milhões de eleitores e virou a ordem tradicional de cabeça para baixo? Prepare-se para uma jornada fascinante pela vida de Donald Trump, desde os primeiros passos no Queens até o momento em que colocou os pés na Casa Branca. E atenção! O que você vai descobrir pode mudar a forma como vê a política moderna. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no bairro do Queens, em Nova York. Era o quarto de 5 filhos de Fred e Mary Trump. Seu pai era um promotor imobiliário bem-sucedido, especializado na construção de casas e apartamentos populares. Desde cedo, Donald conviveu com o mundo dos negócios, aprendendo a linguagem do lucro e da ambição ainda na mesa de jantar. Na infância, mostrou-se competitivo, impulsivo e com forte desejo de se destacar. Esse comportamento levou seus pais a matriculá-lo, aos 13 anos, na Academia Militar de Nova York. Lá, encontrou um ambiente rígido e hierárquico que moldaria sua personalidade em vários aspectos: disciplina, autoconfiança e gosto por comandar. Aos poucos, o jovem Donald começou a demonstrar não apenas interesse, mas também habilidade para a liderança. Qualidades que, mais tarde, ele usaria com intensidade, tanto nos negócios quanto na política. Depois de concluir o ensino médio na Academia Militar, Trump ingressou na Universidade Fordham, mas não permaneceu ali por muito tempo. 2 anos depois, transferiu-se para a renomada Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, onde se formou em economia em 1968. Wharton era conhecida por sua excelência em finanças, e Trump rapidamente destacou-se como alguém ambicioso e atento às oportunidades do mercado. Logo após se formar, entrou oficialmente para os negócios da família. Mas, diferentemente do pai, que concentrava seus empreendimentos nos bairros periféricos, Donald queria algo maior. Queria Manhattan. Enquanto Fred Trump era conservador nas finanças, Donald era ousado, focado em visibilidade, glamour e poder. Com o sobrenome como escudo e a cidade de Nova York como campo de batalha, Donald Trump deu seus primeiros passos como empresário, apostando em um estilo mais agressivo e midiático. Era o início de uma escalada que o colocaria sob os holofotes do mundo inteiro. No final dos anos 1970, Donald Trump decidiu que não seria apenas mais um no setor imobiliário. Ele queria ser o nome por trás dos projetos mais ousados de Nova York. Sua primeira grande jogada foi transformar o antigo Commodore Hotel, um prédio decadente ao lado da Grand Central Station, no luxuoso Grand Hyatt. Foi um projeto arriscado, mas extremamente lucrativo. E mais do que isso, foi sua porta de entrada para Manhattan. Em seguida, veio a Trump Tower, inaugurada em 1983. O arranha-céu de vidro negro, localizado na 5ª Avenida, tornou-se símbolo da marca Trump. Opulento, extravagante, impossível de ignorar. O prédio abrigava lojas, escritórios, apartamentos luxuosos e a própria residência de Donald. Era mais do que concreto e vidro, era autopromoção. Trump percebeu cedo que não bastava construir, era preciso vender uma imagem. E assim, seu nome passou a estampar cassinos, campos de golfe, hotéis e até aviões. A marca Trump tornou-se sinônimo de riqueza, poder e ostentação. Enquanto seus edifícios subiam, também subia sua fama. A mídia o adorava, e ele sabia usar isso a seu favor. Com ego elevado e ambições ainda maiores, Trump já não era apenas um empresário. Era uma marca viva. No início dos anos 1990, o império de Donald Trump começou a rachar. A economia norte-americana desacelerava, os juros disparavam e suas dívidas se acumulavam. Cassinos em Atlantic City, hotéis de luxo e projetos grandiosos
se mostraram financeiramente insustentáveis. Algumas de suas empresas declararam falência e o risco de colapso pessoal era real. Mas Trump não se deixou abater. Com habilidade em renegociar dívidas, ele evitou a falência pessoal e manteve o controle de partes importantes de seu negócio. Usou as leis de proteção empresarial a seu favor e reconstruiu sua imagem com uma narrativa de superação. Mesmo em crise, ele nunca deixou de aparecer. Continuava nos jornais, em entrevistas e principalmente nas capas de revistas, como símbolo de alguém que, mesmo afundando, insistia em manter o próprio brilho. Essa resiliência e o talento para se manter relevante abriram caminho para uma nova fase, a de celebridade nacional. Mesmo com os tropeços financeiros, Donald Trump encontrou um novo palco para brilhar: a televisão. Em 2004, ele estreou como apresentador do reality show The Apprentice, no qual candidatos disputavam vagas executivas em suas empresas. Com seu estilo direto e autoritário, imortalizou a frase "You're fired", você está demitido, tornando-se um ícone da cultura pop americana. O programa foi um sucesso estrondoso. Durante anos, levou Trump semanalmente às casas de milhões de telespectadores, consolidando sua imagem como empresário de sucesso e líder nato. Paralelamente, ele fazia aparições em filmes, desenhos animados e capas de revistas, sempre interpretando a si mesmo. O magnata ousado, implacável e inconfundível. Trump se tornou mais do que um nome. Era um personagem, uma mistura de realidade e espetáculo. E quando decidiu entrar definitivamente na política, levou esse personagem com ele. Afinal, o público já o conhecia, já o seguia, e muitos acreditavam que ele dizia exatamente o que pensava. Embora Donald Trump tivesse se mostrado sempre interessado em política, foi somente nas décadas de 1980 e 1990 que suas opiniões começaram a ganhar destaque. Inicialmente, flertou com a ideia de se candidatar à presidência, mas suas tentativas anteriores de se envolver com partidos políticos eram distantes e cautelosas. Em diversos momentos, chegou a se inscrever como republicano, depois democrata, mantendo uma posição de apoio estratégico conforme o cenário político. Suas declarações públicas sobre questões como comércio e defesa dos iguarutuanarpérisua já demonstravam um foco em assuntos econômicos e um distanciamento da política tradicional. Entretanto, foi sua atitude contra a burocracia e a classe política que começaria a construir a base de apoio que o catapultaria à sua futura candidatura presidencial. Em 2015, Donald Trump deu um passo que ninguém esperava. Anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Em um discurso de lançamento repleto de promessas audaciosas, ele se posicionou como um outsider, alguém que poderia restaurar a grandeza da América e desafiar o establishment político que dominava Washington. Com um tom direto e agressivo, Trump se mostrou contra a imigração ilegal, a globalização e os acordos comerciais desfavoráveis. A mídia logo percebeu que ele era um fenômeno. Em vez de seguir o roteiro tradicional dos políticos, Trump alimentava a cobertura com declarações polêmicas e bombásticas. Seu slogan, "Make America Great Again", se tornou um grito de guerra para milhões de eleitores insatisfeitos com o status quo. Ele soube como usar a mídia social, especialmente o Twitter, para falar diretamente com seus apoiadores e atacar seus adversários sem filtros. Enquanto seus rivais republicanos tentavam seguir as normas, Trump se destacava pela irreverência e pela falta de medo de confrontar tudo e todos. A cada novo comício, seu apoio só aumentava. Ele já não era mais um candidato comum, mas uma revolução em carne e osso. E a corrida presidencial nunca mais seria a mesma. Em novembro de 2016, Donald Trump conseguiu o impossível. Derrotou a ex-secretária de Estado Hillary Clinton nas eleições presidenciais. A vitória foi uma surpresa para muitos, mas não para seus milhões de eleitores
que viam nele a esperança de uma América mais forte, com mais empregos e menos dependente de acordos internacionais. Embora Clinton tenha vencido no voto popular, foi Trump quem conquistou a maioria no colégio eleitoral, com uma estratégia eficiente nos estados-chave como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Sua campanha, focada no descontentamento com a classe política e nos problemas da classe trabalhadora, ressoou em muitos americanos que sentiam que seus interesses haviam sido ignorados. A mídia, que inicialmente o descartou, agora se via diante de um presidente eleito que desafiara todas as expectativas. A transição para a Casa Branca começou, e o mundo observava como Trump faria a promessa de fazer a América grande novamente se tornar realidade. Ao assumir o cargo em janeiro de 2017, Donald Trump não perdeu tempo em colocar em prática suas promessas de campanha. Sua agenda foi marcada por ações ousadas, como a construção do muro na fronteira com o México, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e a revisão de acordos comerciais internacionais, como o NAFTA, que ele renomeou para USMCA. Uma das medidas mais polêmicas foi a reforma tributária, que reduziu os impostos para empresas e indivíduos, uma das suas bandeiras de campanha. Enquanto seus apoiadores aclamavam o crescimento econômico e a redução do desemprego, seus críticos alegavam que ela beneficiava mais os ricos e aumentava a desigualdade. No campo internacional, Trump adotou uma postura de America First, América em primeiro lugar, desafiando alianças tradicionais e renegociando acordos com países como a China. Suas reuniões com o líder norte-coreano Kim Jong-un marcaram uma tentativa de descongelar relações tensas, mas a comunidade internacional se manteve cética quanto aos resultados de suas políticas. Dentro de casa, a polarização política crescia. Trump continuava a ser uma figura divisiva, amada por muitos, odiada por outros, mas sempre em destaque. Após 4 anos no poder, Donald Trump deixou uma marca indelével na política do país e no mundo. Sua presidência foi marcada pela polarização, reformas econômicas e um estilo de governança que desafiou normas estabelecidas. Mesmo após deixar a Casa Branca em 2021, sua influência permaneceu viva. Trump fortaleceu a identidade do Partido Republicano e manteve uma base de apoio extremamente leal, tornando-se um símbolo do conservadorismo moderno. Em 2025, contrariando expectativas e enfrentando uma das campanhas mais intensas da história recente, Donald Trump foi eleito novamente presidente, consolidando um retorno político raro e impactante. Sua volta ao poder reacendeu debates sobre democracia, liderança e o futuro da nação. Hoje, Trump é mais do que uma figura política. É um fenômeno histórico que mudou a maneira como campanhas são feitas, como governos se comunicam e como o poder é disputado em tempos de crise. Seu legado, controverso e poderoso, ainda está em construção.